Hoje, a vitória convenceu ou foi apenas protocolar diante do Japão organizado? O Japão, ele em nenhum momento se organizou. O time tinha uma proposta, uma estratégia de jogo, né? Jogou ali no erro do Brasil, tentou explorar contra-ataques, deu certo num deles, mas essa foi a proposta do Japão. E aí, a vitória convenceu para você ou o Brasil, né, foi apenas protocolar diante do Japão, super disciplinado e organizado? Eu acredito. Boa tarde. Boa tarde, Francinito. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dayton. Prazer estar aqui na Rede Mil Norte. Olha, uma vitória difícil, mas eu acredito que o Brasil ainda não está naquele ideal, né? Porque a gente sabia que o adversário seria complicado. Esse Japão é uma seleção organizadíssima, já é uma seleção que vem de um longo tempo, de um trabalho sério, né? Desde 2018, com o mesmo treinador, com a mesma base. Então, o que a gente esperava era esse confronto mesmo pegar. Só que a gente não como é que eu posso dizer? Eu me surpreendi pelo fato do Brasil ter entrado assim meio acanhado, né? O Brasil cometendo alguns erros, se demonstrando nervoso, né? O Japão em cima a todo momento. O Brasil mal podia recuar uma bola que a seleção japonesa já avançava as suas linhas, né? E tanto é que assim, depois que veio a parada, né? A parada, a gente pensava que o técnico Ancelotti vai organizar o elenco para ver se consegue tomar as rédeas, né? Porque estava tomando alguns SUS aqui e ali, né? Mas aí, depois dessa parada, o Brasil acaba tomando esse gol, né? Lucas Braz, e aí, como é que você classificaria essa vitória do Brasil, que sofreu, né, diante de um Japão muito disciplinado? Olha, é coisa de japonês, né? Samurai é assim mesmo, são ninjas, mas esses ninjas não foram páreos para o Brasil mandou no jogo, controlou o jogo, né? Poderia ter vencido até por um placar mais elástico, mas pecou nas finalizações, demorou também muitos lances, chutar a gol. Como é que você avalia essa vitória e classificação do Brasil diante desse Japão muito organizado? Brasil nas oitavas de final. Boa tarde, Lucas Braz. Boa tarde, Francinito. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde, Dayton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Francinito, eu acho que há males que venha para o bem. Por que eu falo há males que venha para o bem? Porque até a saída do Paquetá, que vamos saber mais informações da gravidade da lesão dele, já tem um Rafinha praticamente de fora dessa fase aí dos próximos jogos da Copa. E a saída do Paquetá com a entrada do Endrick. O Endrick não fez gol, mas a entrada dele deu uma turbinada no ataque, melhorou o Ryan, melhorou o Vinícius Júnior. O ataque do Brasil, que no primeiro tempo inteiro, o Japão soube controlar tanto o Ryan de um lado como o Vinícius Júnior de um outro, a entrada do Endrick no lugar do Paquetá foi ali a válvula de escape dos dois, porque a zaga japonesa estava começando a acompanhar mais o Endrick e deu liberdade para Vinícius Júnior e o próprio Ryan. Então, essa saída do Paquetá, para mim, fez toda a diferença. E eu acho que essas mexidas do Carlo Ancelotti, justamente no segundo tempo, fez toda a diferença no jogo de hoje. Olha, para mim a vitória valeu mais pelo poder de reação da seleção, sim, né? Não se ganha a Copa do Mundo sem casca, sem poder, diante de uma situação adversa, de um momento em desvantagem no placar, se você não tem time, não tem poder mental, força mental para reagir. Então, gostei demais dessa reação do Brasil e também da utilização do banco, né? O gol da vitória foi de um jogador, sim, que veio do banco, né? O Martinelli. Então, o Brasil está provando que pode criar casca. Ainda não temos um time ideal, mas podemos criar casca e quem sabe aí chegar até uma final. Dayton Meirelles, suas impressões iniciais desse debate hoje aqui no Olé TV. Você pode participar com a gente. 8694117777 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Olé TV. Tem também sua participação via YouTube. Lá você pode mandar o seu recadinho. Esse QR Code tá aí, ó. Você escaneia com o seu celular, cai na nossa live lá e manda também por lá o seu recado. Dayton Meirelles, e a seleção aí, o que é que você achou essa vitória protocolar? Uma vitória difícil diante de um Japão extremamente organizada, apesar de ter atacado pouco, né, o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, Francinito, Lucas, Emanuel Lucas e a todos que acompanham a Rede Mil Norte, a Rádio Jornal 90.3 e o YouTube. Olha, desde o início dessa preparação para esse jogo contra o Japão, a gente tem trabalhado aqui, eu venho falado muito sobre a questão disciplinar do Japão. Há uma coisa que ninguém tira da seleção japonesa, chama-se disciplina. Eles sabem que eles têm um futebol inferior ao do Brasil, mas a disciplina tática deles fez com que o Brasil pegasse o primeiro gol, certo?
o Brasil volta a pecar novamente na questão da defesa. Eu nunca vi uma seleção tocar bola com o ataque adversário na frente e você ficar cruzando a bola no meio da sua defesa. Isso é injustificável. Exatamente. Esse erro do Danilo. Isso é injustificável. Não se justifica. O Brasil, contra o Marrocos, foi do mesmo jeito. Contra o Haiti, quase pega um gol do mesmo jeito. E contra a Escócia também. Então, assim, persiste o erro da defesa. O Brasil não pode mais se dar o luxo de ficar brincando de cruzar a bola em frente à sua defesa. O certo é que a camisa amarela, para vestir amarelinha uma Copa do Mundo, exige alma, exige entrega, exige esforço, muita raça, muita garra. E o Brasil mostrou isso também. O talento individual dos nossos jogadores resolve. Pode resolver um jogo. Mas o que conquista mesmo uma Copa do Mundo, o que conquista o mundo é a raça, é a garra. Porque o talento a gente tem, mas se a gente adicionar esse talento, a raça, a vontade, a resiliência, o Brasil vai muito longe dessa Copa. Pode chegar a uma final, Lucas Braz, a não ser que você pense o contrário. Francinito, eu acho que essa questão a raça, para mim, os jogadores do Brasil hoje não tem. Porque a partir do momento que você não achou que o Brasil foi raçudo hoje? No primeiro tempo, não. Qual foi o jogo que você assistiu? Calma. No primeiro tempo, Francisco, você não pode deixar o jogador do Japão carregar a bola como carregou ali. Você derruba ele, você faz falta, você faz o que for, você leva até cartão vermelho. Então, assim, o Brasil correu o risco de passar o maior vexame em Copas do Mundo desde 60 por um erro grotesco de não ter raça. Então, assim, no segundo tempo, claro que os jogadores, depois do gol do Casemiro, aí sim eles conseguiram entregar um pouquinho mais. Eu acho que o segundo tempo inteiro o Brasil já entrou com outra pegada, né? Uma coisa que preocupa, e eu volto a dizer aqui, é a questão da defesa brasileira ser pesada. A defesa ser pesada. Por quê? Você teve o Casemiro que foi amarelado de novo. Você teve o Danilo. E errou muito também. Apesar do gol, ok. Saiu machucado, ninguém sabe qual estado. Mas o Danilo também errou e foi amarelado. Então, assim, o Ancelotti é ciente de uma zaga velha, pesada e que vem cansada de uma temporada difícil. Até porque, se você levar em consideração o erro crasso, né, que foi desse Danilo de virar o jogo pro meio de campo, pro meio da defesa brasileira, né, como até o narrador diz na transmissão, disse que culminou quebrou a defesa, né? Então, como é que pode um Danilo experiente, né, cometer um erro tão infantil comprometendo a sua defesa? Então aí é algo que o Ancelotti tem que repensar, dar aquela chacoalhada nele, dar aquela conversa, né? Principalmente também o Casemiro, que foi outro também que deixou a desejar, mas pelo menos, né, se salvou a sua performance com o gol, né? Que deu o empate. Não, detalhe a gente tem que pegar também, André, porque assim, a gente está pegando seleções de baixa prateleira para média prateleira, que é o Japão, e o Brasil avançando, o negócio vai ficar mais quente. Eu não acredito que o Ancelotti, se ele se amarrar a Casemiro e Danilo para você pegar uma Inglaterra, até uma própria Noruega na próxima fase, você vai sofrer bastante. Você não pode deixar uma zaga tão... Efeito Haaland também, né? Tão envelhecido? Tão envelhecido, uma zaga... Mas eu acho que para lateral direita tá complicado. O Brasil não tem um substituto à altura... Nem sequer tem um lateral direito. O único lateral direito deste elenco é o Danilo. O outro era o Wesley, que foi filmado. Nunca entendemos porque que ele colocou o Ederson como volante. O Ederson nem... Como é que posso falar? Poderia testá-lo na lateral. O Ederson é por causa da polivalência dele. Mas ele nem testou ele nos jogos. Tipo, teve praticamente contra a Escócia ali um segundo tempo inteiro para botar ele para ganhar ritmo de jogo. Eu acho que o Sancelotti tinha... Fora os dois goleiros, o Léo Pereira e o Ederson são os únicos dois jogadores que não entraram. São 3 jogadores então no total, né? 2 goleiros. Não, é o Everton e o Ederson. Tirando os goleiros, só tem 2 jogadores de linha. Léo Pereira e o Ederson. Que é o jogador que foi focado no lugar do lateral direito Wesley. Tinha gente até pedindo Léo Pereira no jogo, né? Só que aí acho que era demais pro jogo. Não dá, não. A produção está avisando aqui que o Ederson entrou contra o Haiti. No segundo tempo. Entrou. Então só o Léo Pereira. Então só o Léo Pereira. Só o Léo Pereira e os 2 goleiros reservas, né? Só eles 3 no total que não jogaram. Mas enfim, o Brasil está aqui, está crescendo, está evoluindo. Agora, eu concordo com o Lucas, a gente está longe de ter um time competitivo. O que a gente viu hoje foi um segundo tempo de muita entrega, muita superação, muito chuveirinho na ala, pouca aproximação. A gente vai passar daqui a pouco para o nosso segundo tema. A produção vai me dar o toque aqui no nosso, né, Voz da Consciência.
Mas já a gente vai passar para o segundo tema, mas o que falta o Brasil também é isso, ter essa garra, tá mostrando que tá adquirindo, tá tendo vontade, mas falta muita coisa, muitos ajustes aí. Não estou gostando da defesa, acho que a defesa do Brasil está deixando muito a desejar, o Lucas. Marquinhos, apesar de ser um jogador experiente, né, mas eu acredito que ele ainda tá devendo à seleção. Principalmente no jogo contra a seleção marroquina, no primeiro jogo, né, que a gente pegou um contra-ataque, infelizmente num erro de marcação no meio de campo, né, então eu vejo que o Ancelotti ele precisa dar fazer com que esses jogadores fiquem mais atentos, né, na partida, né, a gente sabe que tem a limitação da idade e tudo mais, agora a gente vai ter mais ligados, porque a gente agora vai encarar o Pedro, porque não é possível que a Noruega vá cair para a Costa do Marfim. Acho difícil. Agora, Lucas Braz, chama atenção também em relação à defesa. A defesa não está bem nessa Copa. Isso é ponto. Para mim, não sei se vocês concordam, a defesa tem vacilado, tem oscilado muito. Mas tem um jogador que é discreto na defesa do Brasil e está se dando bem, está fazendo uma Copa muito justa, que é o Douglas Santos, lateral esquerdo. Tão criticado, todo mundo colocava o Alexandre como titular absoluto, o Douglas Santos só praticamente para ficar ali caso o Alexandre não aguentasse a sequência de jogos. Mas um jogador que veio bem no início da fase de grupos, tá jogando bem nesses últimos jogos. Detalhe, Francisco, ele não tem sido tão, como eu posso falar, sido tão incisivo no setor do ataque, ofensiva, na né? parte ofensiva, mas na defesa não está comprometendo. Não compromete. Para mim, eu acho que até em relação à questão que a gente está criticando muito a defesa do Brasil, ele é o pouco que você coloca assim, não, ele é o único que você tira da seleção brasileira, da lateral esquerda, que você consegue colocar dentro da fase de grupos com os melhores laterais esquerdos. Você pode colocar. Estou pedindo para você aproximar seu microfone. Pronto. Levanta um pouquinho mais. Tá bom. Porque ele está vindo pela primeira vez. Calma, suspende o microfone mesmo. Peraí. Assim, só movimenta, Lucas. Só movimenta. Lucas. Como você falou que estava todo mundo nervoso aqui, acabei entrando no nervosismo dos brasileiros para a gente fazer aquele negócio diferente. Tá bom, mas volto na fala do Douglas Santos. Me chamou muita atenção porque ele não vem de futebol de alta intensidade na Europa, ele joga no futebol russo, mas ele está conseguindo entregar uma intensidade de defesa, segurança, né? Eu acho que o Brasil tem conseguido encontrar várias surpresas, porque assim, ele me surpreende positivamente. Já como o Lucas aqui falou, para mim o Marquinhos também, em alguns momentos ele tá dando alguns botes em que fica um buraco ali na zaga. Eu acho que a dupla de zaga não tá bem, eles não estão assim jogando coletivamente. Falta entrosamento também. Além da falta de entrosamento, a temporada que eles fizeram. Os dois chegaram a disputar a Champions League, disputando os últimos jogos até o fim. Bora de mensagem aí, Lucas Braz. Bora lá, tem mensagem, você também pode participar com a gente no nosso WhatsApp e também no YouTube. Olha lá, vai lá, Lucas. O Cássio Eduardo. Cássio, obrigado, Cássio, pela sua audiência. O Brasil sofreu 2 gols na Copa toda até agora. A partida do Magalhães foi sensacional, o Marquinhos não comprometeu em nada, essa conversa de defesa fraca não cola. Segundo o Cássio, para ele, a defesa do Brasil está muito boa. Cada qual tem sua opinião. O Brasil não está bem defensivamente. O setor que tem atrapalhado um pouco assim a performance do Brasil é a defesa, né? O Brasil sofreu um gol em erro de bola no meio campo, né? De passagem de bola contra Marrocos e agora voltou a tomar um gol do mesmo jeito, onde toda a defesa foi acionada ali. Alguém poderia ter dado bote. O goleiro também não adiantou. Qualquer jogador com menor experiência que tenha, ele nunca vai fazer o que a zaga brasileira está fazendo, que é ficar batendo bola na frente da sua defesa. Isso não existe, ficar cruzando bola. O Alisson entregando ouro também. O Alisson ficando naquela de base, tiro de meta, quase que ele ia Você ficar cruzando bola. Eu tenho 2 jogadores que vêm de uma temporada cansada. Eu tenho o Douglas Santos, que agora que está começando. E eu venho com o Alexandre, que no começo botaram o Ibanez. O Ibanez foi amarelado. O Danilo tá lá. O Ibanez no início. O Danilo. No lugar do Ibanez. Então você não pode estar fazendo o que a seleção. É jogada de futebol amador. Você ficar cruzando bola na frente da sua área. Principalmente. Não pode, porque você pegou os erros que custaram 2 gols pro Brasil, né? 2 gols. Você pegou uma seleção rápida, como o Marrocos, fez o gol. Você pegou uma seleção rápida, como o Japão, no primeiro tempo, fez o gol. Eu acho que esse segundo gol que o Brasil sofreu nessa troca de bolas ali, tentar alçar uma bola, cruzar uma bola, né? No setor defensivo, eu acho que vai fazer com que o Ancelotti você tem que cruzar no ataque. Alguma correção. Lá na frente é que você tem que Bom, já a gente vai para o nosso segundo tema, porque agora chegou a hora do recado da Rio Maria Alimentos.